queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje, sexta-feira, a nossa última revisão que envolve as semanas 11 até a semana 14, com os conteúdos da unidade 2 do nosso livro didático. Então, nós vamos recapitular os últimos conteúdos tratados nessas últimas semaninhas que nós tivemos de aula, ok? Então, nós tratamos justamente das atividades econômicas que acontecem dentro da cidade. E a gente descobriu que a indústria, o comércio, a prestação de serviços são as principais atividades econômicas que caracterizam o espaço urbano. Aí logo lá no início desses conteúdos, a gente fala um pouquinho sobre a indústria. Aprendemos que a indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima de origem, seja ela vegetal, animal ou mineral, em produtos para nosso uso e consumo. Então, aquele produto, aquela matéria-prima que veio lá da área rural, que tem toda essa origem dentro dessas três perspectivas, seja ela de origem vegetal, animal ou mineral, ela, quando chega na indústria, ela é completamente transformada para que ela se torne um produto para nosso uso ou consumo. Então, essa matéria-prima, ela sofre uma série de transformações até que se tenha um produto final na qual sirva para nosso uso, para nosso benefício, ok? E também estudamos algumas particularidades da indústria, que ela precisa estar em locais mais isolados, na qual ela tenha fonte de energia, que ela tenha maquinário. E a gente também tem, com a construção de indústrias, geração de novos empregos, novos equipamentos que podem, inclusive, melhorar na produção desse tipo de produto final, entre outras coisas, principalmente está ligada à área de transporte, A indústria ela tem que estar afastada um pouco dos centros urbanos, porém ela tem que ter disponibilidade de diferentes tipos de meios de transporte para que você consiga ter a locomoção desses produtos na qual a indústria atuou com o processo de transformação. Esse tipo de transporte ele pode ser ferroviário, ele pode ser através de transportes aéreos, ok? Então a indústria ela tem que estar ligada nesses vários pontos que envolvem ela. Além de equipamentos de ponta, geração de emprego com profissionais qualificados e capacitados para manusear essas máquinas, e também precisa contar com vários tipos de meios de transporte que consigam fazer esse intermédio de levar a mercadoria para as áreas comerciais, para que nós, enquanto consumidores, adquiramos esses produtos, ok? E dessa forma fazendo a economia girar dentro do espaço urbano, ou seja, dentro das cidades, ok? A gente aprendeu também um pouquinho sobre o artesanato, que é uma atividade econômica também, só que é uma atividade manual, que ela é feita a partir da produção de objetos da matéria-prima natural. Então aqui eu tenho a ação do homem, eu tenho o ser humano produzindo um determinado produto manualmente, através de uma matéria-prima natural. Como exemplo, a gente tem a construção de vasos de barro, de cerâmica, produtos artesanais, quadros, entre outras coisas. Inclusive, durante as nossas revisões, nós tratamos, dentro da nossa realidade atual, a confecção de máscaras que nós estamos utilizando nesse período de coronavírus, E esse tipo de matéria-prima, é feita por um artesão. Então, o artesão, ele vai lá e constrói, elabora, costura aquela máscara para que nós tenhamos o produto final e utilizemos ela para finalidades afins, como a gente utiliza atualmente.
Logo depois, né, da gente falar da indústria e como a indústria trabalha na transformação da matéria-prima, a gente falou sobre o comércio, justamente porque nessa sequência. Porque a matéria-prima ela vem do campo. Depois dela ser extraída do campo, ela precisa chegar à indústria. Na indústria, ela recebe todo o seu processo de transformação para que ao final nós tenhamos um produto, né? Que a gente vai usar, que a gente vai consumir. E depois que esse produto, né, sofreu todo esse processo industrial, ele precisa chegar até o comércio através dos meios de transporte que nós falamos, né? Seja através de meios de transportes ferroviários, aéreos, entre outros transportes também que são interligados a esse tipo de atividade econômica. Então, a partir de quando ela sai da indústria levada até o comércio, a gente continua na produção de geração de economia dentro de um município. E é ali no comércio que a gente consegue ter a circulação monetária e a circulação desses produtos para a população, que é a partir do comércio que nós, enquanto consumidores, chegamos até lá e adquirimos aquilo que nos é conveniente, aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que precisamos no momento. Então a gente aprendeu que o comércio, né, ela é uma atividade econômica de compra, venda ou trocas de mercadorias, que acontece tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, mas acaba que a maior geração econômica do comércio é focalizado, né, tem mais rendimentos dentro da área urbana, né? Porque a gente tem um quantitativo populacional muito maior na área urbana do que na área rural. E a gente utilizou, né, como exemplos de atividades econômicas na cidade, né? Foram estabelecimentos comerciais como shoppings, supermercados, lojas, feiras, entre outros centros comerciais, né, estabelecimentos comerciais que nós podemos citar. A gente também falou da biblioteca, né, de lojas populares, do comércio flutuante, né, que acontece na maioria das vezes lá nas regiões norte e nordeste do nosso país, né, em cidades ribeirinhas, ou seja, cidades que estão localizadas perto de áreas fluviais, ok? A gente também falou de alguns produtos, conhecemos a origem deles, em que estabelecimento comercial ele é vendido, a origem desse produto, se ele é um produto natural ou se esse produto sofre algum processo de industrialização. A gente fez meio que um apanhado, né, geral de diversos tipos de mercadorias para que nós consigamos identificar como ocorre todo o processo dessa mercadoria, a partir de qual momento ela é comercializado, onde ela é comercializado e como esse produto, né, ele tem a sua ação em relação a ele ser um produto de origem natural, né, ou então se ele sofreu um processo de industrialização, ok? A gente falou um pouquinho de pães, a gente utilizou também os tênis para falar sobre isso, falamos de frutas e verduras, que são, né, produtos que são comercializados em feiras e tem uma origem, né, uma origem natural, diferente, né, dos pães, que ele tem já uma ação industrializada, né? Esse produto ele é industrializado porque na verdade é tirado do campo, né, o trigo, e o trigo chega na indústria, sofre vários tipos de transformações até que se chegue ao produto final, né, que é o pãozinho que a gente come todo dia de manhã. E por conta disso, deles sofrer um processo, nós não usarmos eles lá das origens mesmo dele, lá dos primórdios da sua vegetação, ele é considerado um produto industrializado, porque ele passou pela indústria e ele sofreu um processo de transformação até que nós tenhamos um produto final. Do trigo, a gente teve o pão, ok? E ainda tratando, né, de atividades econômicas dentro da cidade, a gente tratou por último sobre prestação de serviços, né? E a gente aprendeu que a prestação de serviço é aquela atividade econômica
que oferece vários tipos de serviços benéficos à população. Ou seja, a prestação de serviço está englobada dentro de tudo aquilo na qual a gente tem a necessidade. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês nesse vídeo, eu estou gravando esse vídeo e logo depois eu vou colocar ele no YouTube. Só que para colocar esse vídeo no YouTube, eu preciso do serviço de quê? De internet, né? De telecomunicação. Então, eu tô usufruindo, né, de um serviço prestado por uma operadora. Então, isso se engloba numa prestação de serviço. Outro exemplo, quando eu pego o ônibus para chegar até a escola. O ônibus que eu utilizo até que eu chegue à escola é um transporte público. E esse serviço de transporte, ele é o quê? Também uma prestação de serviço, porque eu utilizo ele ao meu favor, está ali para me beneficiar no sentido de locomoção de um local a outro. Quando eu tenho aqui essa luz que está ligada aqui, a luz que carrega meu celular, que está gravando a sala, que carrega o meu computador, na qual eu planejo aula para vocês. Essa luz, ela é prestada por uma empresa de energia elétrica. E é um serviço na qual eu estou tirando benefícios sobre ele. Só que é bem importante, né, deixar claro que existem determinados serviços que nós usufruímos, que nós nos beneficiamos com eles, porém eles são pagos, ok? Não são gratuitos. Todos os tipos de serviços que nós utilizamos na nossa sociedade, eles são serviços pagos. Até mesmo no hospital que a gente vai, que é pelo SUS. A gente utiliza, a gente não paga para ser atendida ali na emergência. Mas tudo aquilo na qual a gente compra lá no comércio, quando a gente adquire um produto, quando a gente paga nossos impostos, nossos IPTUs, dentre outras coisas que nós pagamos mensalmente, existem tributos, ou seja, impostos que vão chegar até a prefeitura e a prefeitura vai utilizar esse valor, né, reverter na disponibilização de serviços, de prestação de serviços para a sua população. Outro exemplo também é na área educacional. Hoje eu aqui fazendo esse vídeo para vocês, eu estou prestando um tipo de serviço para vocês. Estou prestando um serviço educacional, de ensino para vocês, ok? E, por fim, né, como eu já falei, no serviço público a gente também tem alguns tipos de serviços que a gente não paga no ato que usufruímos, assim como nós utilizamos os hospitais, né, pelo SUS. Porém, sim, eles oneram de alguma forma, tem um determinado custo, mas não um custo ali de fato com você sendo pagante, né? Na verdade, isso, né, através dos impostos que você paga, né, quando você compra um livro, quando você compra uma bala, quando você compra um celular, quando sua mãe paga os impostos, as contas da sua casa, tudo isso gera imposto. E esse imposto, ele vai até a prefeitura, ele é revertido para a prestação de serviços que a gente utiliza, como transporte público, coleta de lixo, tudo isso, todo esse dinheiro recolhido da gente, esses tributos, em todas as compras que nós fazemos e contas que pagamos, eles são revertidos para que sejam usados com prestação de outros serviços que nós utilizamos dentro do nosso município, como coleta de lixo, transporte público, escolas públicas, hospitais, ok? E por fim, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho humano e as mudanças na paisagem. A gente aprendeu um pouquinho que o ser humano ele tem a capacidade de transformar as paisagens. E isso se dá por quê? Por qual fator? São por dois fatores. Ou seja, é por meio da tecnologia e do trabalho. Através, né, dos avanços tecnológicos que a gente teve, né, nos últimos anos por conta da globalização, a gente teve, né, um aparato de maquinário muito grande que se tornou efetivo na construção de praças, de pontes,
de vias públicas, de áreas comerciais. E com a construção desses novos locais, a gente tem a mudança da paisagem. Ou seja, talvez num local onde era uma área verde, era um local aberto, onde se tinha uma área verde, um grande parque, hoje em dia essa área tomou uma outra característica. Hoje em dia pode ser que nós tenhamos áreas comerciais, áreas residenciais ou até mesmo áreas empresariais, ou então uma construção de uma grande via pública, pontes, entre outras coisas. E isso também, né, outro fator que contribui para a mudança da paisagem é o trabalho. Conforme houve a mudança, né, o avanço tecnológico, houve também a necessidade do trabalhador se reciclar. Então, com isso, houve novas formas de trabalho, novas qualificações, né? Por exemplo, podemos utilizar os engenheiros, né? Com essa profissão, né? Eles têm a capacidade de estudar uma área e a partir dali eles construírem um projeto de algum outro espaço para aquele determinado local. Talvez ali não se tenha mais uma área verde, futuramente se tem uma grande empresa. Então, justamente por isso que esses dois fatores são os promissores para as mudanças das paisagens. E isso, né, se dá principalmente pela ação humana. O ser humano, ele consegue transformar as paisagens dos lugares justamente por meio da tecnologia e do seu trabalho, ok? E a gente utilizou como exemplo, né, na área urbana, a gente pode ter a mudança da paisagem com a construção de novos bairros, construção de casas, construção de comércios, construção de grandes indústrias, construção de pontes, praças, parques, avenidas, ruas, entre infinitas outras coisas. E no campo, geralmente a gente tem a mudança da paisagem, né? A transformação da paisagem justamente por meio da exploração dos recursos naturais, da retirada de florestas para a plantação de lavouras ou até mesmo para a criação de gado. Tem também a mudança da paisagem para a construção de estradas, né, que viabilizam o acesso a essas áreas rurais que são um pouco mais deslocadas do município, e também, né, para a construção de usinas hidrelétricas que levam energia para essas áreas mais afastadas do município, ou seja, para as áreas rurais. Então, a gente pode utilizar como exemplo, na área rural, por exemplo, a gente tinha uma área florestal. Só que aí foi estudado, né, pelos agricultores, pelos fazendeiros, por engenheiros, né, que cuidam dessa área, entre outros profissionais, que há necessidade de alterar esse espaço, alterar essa paisagem, ou seja, transformá-la em uma área de pastagem. Ou seja, ali onde era uma floresta, houve uma transformação e agora vai se usar para pastagem, criação de gado, pois aquela área ali necessita de uma ampliação, né, para justamente ter uma criação mais efetiva de determinado tipo de animal. Então, na área urbana, a gente vai ver mudanças na paisagem justamente com essa perspectiva, com esse viés, diferente da área urbana. Na área urbana, a gente vai ver mais a transformação das paisagens, trazendo mais construção de casas, comércios, indústrias, entre outras atividades econômicas que envolvem a cidade, ok? Então, basicamente foi esses conteúdos que nós tivemos nas últimas semanas, na semana 11 até o momento. Foi mais um apanhado geral para a gente fazer um resgate daquilo que realmente é importante a gente relembrar sobre esses conteúdos. Volto a dizer que vocês devem aproveitar esses dias, né, que nós estamos tendo a revisão para colocar o conteúdo em dia, ver aquilo que está com dúvida, entrar em contato comigo para eu ajudar vocês de alguma forma e colocar o cronograma de estudos em dia, ok? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, descansem, relaxem um pouquinho a mente, vai brincar um pouco dentro de casa, né? Não pode ir pra rua. E até segunda-feira com novas videoaulas, ok, meus amores?
Então é isso, fiquem com Deus e um